Existe um tipo de história que mexe com a gente de um jeito diferente. Não é porque tem vilão, nem porque tem final feliz garantido. É porque ela fala daquelas situações da vida que a gente não sabe bem como julgar, sabe? Aquelas horas em que uma pessoa está com o coração apertado, sem saída, e precisa tomar uma decisão que vai mudar tudo. A história que vou contar hoje aconteceu numa cidadezinha pequena do interior, dessas onde todo mundo conhece todo mundo, onde as notícias correm rápido e os julgamentos correm ainda mais. É sobre uma moça jovem, simples, que se viu num buraco fundo demais para sair sozinha. E é sobre um homem que todo mundo olhava de lado, com medo e desconfiança, mas que talvez guardasse muito mais do que aparentava. O tema central aqui é sobre escolhas difíceis, sobre quando a necessidade bate na porta e a gente precisa decidir entre o orgulho e a sobrevivência. Sobre como as aparências enganam e como às vezes a vida coloca a gente em situações que ninguém deveria precisar enfrentar. Mas principalmente é sobre dignidade, sobre como cada um carrega suas dores e seus segredos, e sobre como um acordo estranho pode esconder muito mais do que parece. Essa história vai trazer um aperto no peito. Vai fazer você pensar sobre julgamento, sobre necessidade, sobre família e sobre o que a gente está disposto a fazer quando não tem mais para onde correr. E no final, existe um segredo que vai mudar completamente a forma como você entende tudo o que aconteceu. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de histórias reais que fazem a gente refletir sobre a vida, se inscreva no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo essas narrativas que mexem com o coração e fazem a gente pensar. Não é porque a história vai continuar em outro vídeo, não, é tudo aqui mesmo, completo, mas sua inscrição mostra que você valoriza esse trabalho e quer continuar recebendo histórias assim que tocam fundo. Então, respira fundo, se acomoda aí e vem comigo nessa jornada. Garanto que você vai sair diferente do final. Parte 1. Você já imaginou estar tão desesperado que aceitaria qualquer coisa? Me conta aí nos comentários. De onde você está me ouvindo? Qual sua cidade ou estado? Porque o que vou contar agora é uma história real, que aconteceu há alguns anos numa cidadezinha do interior brasileiro e que guarda um segredo no final que vai virar tudo de cabeça para baixo. Fique até o fim, porque essa história vai te surpreender de um jeito que você não espera. E se você quer apoiar esse trabalho e continuar recebendo histórias reais como essa, se inscreve no canal agora. Isso faz toda a diferença. A história começa assim: você precisa de um teto e eu preciso de uma mãe para minhas filhas. Vem comigo, disse o fazendeiro para aquela moça de olhos cansados que estava na porta da igreja com uma trouxa de roupa nos braços e nenhum lugar para ir. Mas calma, vamos voltar um pouco para você entender como ela chegou até ali. Marina tinha 23 anos quando tudo desmoronou. Ela morava numa casa alugada na beira da cidade, bem simples, com a mãe doente e um irmão mais novo. O pai tinha ido embora fazia tempo, procurar serviço em outra cidade, e nunca mais voltou. Nem carta, nem notícia. Sumiu como fumaça. A mãe de Marina trabalhava lavando roupa para os outros, mas o corpo foi ficando fraco. Primeiro foi a tosse que não passava. Depois a febre que ia e voltava. Quando Marina conseguiu levar ela no posto de saúde da cidade vizinha, já estava tarde demais. Os médicos falaram de tratamento caro, de remédio que não tinha no posto, de exame que precisava fazer longe. Mas como? Com que dinheiro? Marina trabalhava numa venda do seu Jacinto, ganhando pouco, mas era o que segurava as pontas. Ela acordava antes do sol nascer, varria a venda, arrumava as prateleiras, atendia os clientes. À tarde, corria para casa para cuidar da mãe e fazer comida para o irmão. À noite, quando todos dormiam, ela ficava acordada pensando em como ia pagar as contas que não paravam de chegar. Foi nessa época que o dono da casa onde moravam apareceu cobrando os aluguéis atrasados. 3 meses sem pagar. Marina implorou mais um tempo,
Prometeu acertar tudo assim que conseguisse, mas o homem foi claro: ou pagava ou saía. Você que está me ouvindo, já passou por alguma situação assim, de não ter como pagar e não ter para onde ir? Comenta aí embaixo o que você faria nessa hora. A mãe de Marina morreu numa terça-feira de tarde. Não teve velório bonito, não teve flores, não teve nada daquilo que a gente vê quando alguém de família importante morre. Foi simples, rápido, silencioso. Algumas vizinhas ajudaram, fizeram uma vaquinha para ajudar no enterro. Marina agradeceu com a voz embargada, mas por dentro estava vazia. Não era só a mãe que tinha perdido. Era a única pessoa que ainda fazia ela sentir que tinha um lar. Uma semana depois do enterro, o dono da casa bateu na porta de novo. Dessa vez, não veio pedir, veio tirar. Marina e o irmão tiveram 3 dias para sair. Foi aí que o desespero verdadeiro chegou. Marina juntou as poucas roupas que tinham numa trouxa velha, pegou o irmão pela mão e saiu sem saber para onde ir. Passou a noite na casa de uma prima distante, mas logo viu que não podia ficar ali. A prima já tinha os próprios problemas, os próprios filhos passando necessidade. No dia seguinte, Marina foi até a igreja. Era domingo de manhã e ela não sabia mais o que fazer. Sentou num banco do fundo, com o irmão ao lado, e ficou ali, olhando para o altar, pedindo para Deus mostrar um caminho. Qualquer caminho. Foi ali que o fazendeiro a viu. Agora presta atenção, porque aqui a história começa a ficar interessante. Se você está gostando até agora, deixe um comentário dizendo o que você está achando. E se inscreve no canal para apoiar esse trabalho e receber mais histórias reais como essa. O nome dele era Vicente, fazendeiro de uma propriedade a uns 15 quilômetros da cidade. Homem alto, de ombros largos, cabelo grisalho, rosto marcado pelo sol. Devia ter uns 50 e poucos anos. As pessoas falavam dele com aquele tom de voz que a gente usa quando não confia direito em alguém. Diziam que Vicente era homem de poucos amigos e muitos segredos, que a fazenda dele era silenciosa demais, que ele quase nunca vinha para a cidade, que quando vinha ficava pouco tempo e falava menos ainda. Algumas mulheres mais velhas cochichavam que ele tinha perdido a esposa de um jeito estranho, mas ninguém sabia direito o que tinha acontecido. Outros diziam que ele tinha 2 filhas pequenas, que ninguém nunca via, que viviam trancadas naquela fazenda, longe de tudo e de todos. Vicente entrou na igreja naquele domingo, ficou em pé lá atrás durante a missa toda, e quando acabou, em vez de ir embora, ficou parado olhando para Marina. Ela sentiu o peso daquele olhar, virou a cabeça e encontrou os olhos dele, fixos nela. Não era um olhar de maldade, era um olhar de quem estava estudando, pensando, medindo alguma coisa. Quando a igreja esvaziou, Vicente se aproximou. Marina segurou o irmão mais perto de si com medo. Ele parou a uns 2 passos de distância e falou com a voz grave e pausada. Ouvi dizer que você está precisando de um lugar para ficar. Marina não respondeu. Só olhou para ele com o coração acelerado. Eu tenho uma proposta para você, continuou Vicente. Você precisa de um teto e eu preciso de uma mãe para minhas filhas. Vem comigo. Simples assim. Direto, sem rodeio. Marina sentiu um frio na barriga. Aquilo podia significar muita coisa, e nenhuma delas parecia boa. Ela tinha ouvido histórias demais sobre homens que faziam propostas assim, para moças sem proteção. Histórias que terminavam mal. Não entendi, senhor, ela conseguiu dizer, a voz tremendo. Vicente suspirou, como se estivesse cansado de explicar coisas óbvias. Minhas filhas perderam a mãe. Elas precisam de alguém que cuide delas, que ensine elas, que esteja ali. Você precisa de um lugar para morar, de comida na mesa, de um teto sobre a cabeça. Eu ofereço isso. Em troca, você cuida das meninas. Mas eu tenho meu irmão, Marina disse, apontando para o menino ao lado dela. Ele vem também. Tem espaço. Vai ter trabalho para ele ajudar na fazenda, de acordo com a idade dele. Marina olhou em volta, como se estivesse procurando alguém que pudesse dar um conselho, que pudesse dizer se aquilo era uma armadilha ou uma salvação.
mas estava sozinha. Sempre esteve. E como seria isso? Ela perguntou, a voz ainda desconfiada. Vicente cruzou os braços. Você mora na fazenda, num quarto separado. Cuida das meninas, ensina elas, dá comida, dá banho, coloca para dormir, faz as coisas da casa. Em troca, tem teto, comida e um pagamento no fim do mês. Nada mais, nada menos. Aquelas últimas palavras ficaram no ar. Nada mais, nada menos. Era para deixar claro que não. Estava pedindo outra coisa. Mas será que Marina podia confiar? E você, no lugar dela, o que faria? Aceitaria a proposta de um homem que a cidade inteira olhava com desconfiança? Ou preferia continuar sem rumo, sem casa, sem nada? Deixe a sua opinião nos comentários e compartilha essa história com 7 ou mais pessoas, porque ela ainda vai dar muitas voltas. Marina ficou em silêncio por um tempo que pareceu durar horas. O irmão puxou a manga dela com fome, com cansaço, com medo. Foi isso que decidiu. Tá bem, ela disse, a voz saindo num fio. Eu aceito. Vicente assentiu com a cabeça, sem sorrir, sem demonstrar nada. Amanhã de manhã eu passo aqui para buscar vocês. Estejam prontos. E saiu da igreja, deixando Marina ali, parada, com a trouxa de roupa nos braços e uma sensação estranha no peito. Era medo? Era esperança? Ela não sabia dizer. Naquela noite, Marina mal dormiu. Ficou pensando em tudo o que podia dar errado. Pensou nas histórias que ouviu sobre Vicente, nas coisas que as pessoas falavam. Pensou nas filhas dele que ninguém nunca via. Pensou no que podia estar esperando por ela naquela fazenda distante. Mas também pensou no irmão dormindo ao seu lado, magro, cansado, sem ter comido direito há dias. Pensou que qualquer coisa era melhor do que a rua, qualquer coisa. Quando o sol nasceu, Marina já estava acordada, com a trouxa pronta. Vicente chegou numa caminhonete velha, coberta de poeira. Não falou muito. Só acenou para eles subirem atrás. O irmão subiu primeiro, Marina depois. A estrada de terra parecia não ter fim. Árvores dos dois lados, o sol forte batendo, a poeira subindo. Marina olhava para trás, vendo a cidade ficar cada vez menor, até sumir completamente. Era como se estivesse deixando tudo para trás, e talvez estivesse mesmo. Depois de quase 1 hora de estrada, a fazenda apareceu. Uma casa grande, antiga, pintada de branco, mas com a tinta descascando em vários lugares. Um curral do lado, algumas galinhas ciscando no terreiro. E um silêncio pesado que fazia a gente sentir que alguma coisa ali não estava certa. Vicente parou a caminhonete e desceu. Marina e o irmão desceram também, olhando em volta com cuidado. Vem, disse Vicente caminhando em direção à casa. Marina segurou a mão do irmão e foi atrás. O coração dela batia forte. Estava prestes a conhecer as filhas dele. Estava prestes a entrar numa vida completamente diferente. E o segredo ainda estava escondido, mas aos poucos você vai descobrir. Continua comigo que essa história está só começando. A porta da casa rangeu quando Vicente empurrou. Era um som pesado, de madeira velha, que há muito tempo não recebia óleo nas dobradiças. Marina entrou atrás dele, segurando firme a mão do irmão, e o que viu fez o coração dela apertar ainda mais. A sala era grande, mas escura. As janelas estavam com as cortinas fechadas, deixando passar só uns riscos finos de luz. Tinha móveis, antigos, pesados, daqueles que a gente vê na casa dos avós. Uma mesa comprida de madeira, cadeiras com assento de palha, um sofá coberto com um lençol branco já meio amarelado. E silêncio. Aquele silêncio de casa onde ninguém ri, ninguém conversa alto, ninguém vive de verdade. As meninas estão no quarto, disse Vicente, sem olhar para Marina. Vou chamar elas. Ele subiu a escada de madeira e cada degrau gemia embaixo do peso dele. Marina ficou ali parada, olhando em volta, tentando entender onde tinha se metido. O irmão puxou a manga dela de novo. Marina, eu não gostei daqui, ele sussurrou. Quieto, ela respondeu baixinho.
A gente não tem para onde ir. Aguenta firme. Você que está me acompanhando até aqui, está gostando da história? Comenta aí embaixo o que você está achando dessa situação. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora para apoiar esse trabalho e continuar recebendo histórias reais que mexem com a gente assim. Passos leves. Começaram a descer a escada. Primeiro apareceu Vicente e logo atrás dele 2 meninas. A mais velha devia ter uns 8 anos, a menor uns 5. Magras, de cabelo comprido e mal penteado, vestidas com roupas simples que pareciam grandes demais para elas. Mas o que mais chamou a atenção de Marina foram os olhos. Olhos grandes, fundos, assustados. Olhos de quem já viu coisa demais para a idade que tinha. Essas são minhas filhas, disse Vicente, a voz ainda sem emoção. A maior é Clara. A menor é Alice. Ele se virou para elas. Essa aqui é Marina. Ela vai cuidar de vocês a partir de hoje. As meninas olharam para Marina sem dizer nada. Não sorriram, não cumprimentaram, não fizeram nada. Só ficaram ali paradas, como 2 passarinhos assustados. Marina se agachou para ficar na altura delas e tentou sorrir, mesmo com o aperto no peito. Oi, meninas. Eu sou Marina. E esse aqui é meu irmão, o João. A gente vai morar aqui com vocês agora. Nada, nenhum movimento. Clara, a mais velha, desviou o olhar. Alice continuou encarando Marina com aqueles olhos que pareciam guardar segredos pesados demais. Vicente pigarreou. Marina, vou te mostrar seu quarto. Depois você arruma as coisas e começa a cuidar delas. Tem comida na cozinha, tem roupa para lavar, tem tudo que precisa. Qualquer coisa me chama. Ele conduziu Marina e o irmão até um quarto no fundo da casa, no térreo. Era simples. Uma cama de casal, um armário velho, uma janela pequena que dava para o quintal. Cheirava a mofo e casa fechada, mas era limpo. Era um lugar. Pode se instalar. Daqui a pouco eu volto para te mostrar o resto, disse Vicente, e saiu, fechando a porta atrás de si. Marina sentou na cama, sentindo o peso de tudo cair sobre ela de uma vez. O irmão sentou ao lado dela e encostou a cabeça no ombro dela. A gente vai ficar bem, ela disse, mais para si mesma do que para ele. Vai dar tudo certo. Mas será que ia mesmo? Naquela casa silenciosa, com aquelas meninas assustadas, com aquele homem misterioso? Marina não tinha certeza de nada. Depois de arrumar as poucas roupas que tinham, Marina saiu do quarto e foi explorar a casa. Vicente tinha saído para lidar com o gado, então ela tinha um tempo livre. Caminhou pela sala, entrou na cozinha. Era grande, com um fogão a lenha antigo e uma mesa no meio. Tinha panelas penduradas na parede, potes de mantimentos nas prateleiras, tudo meio largado, como se ninguém tivesse dado atenção de verdade há muito. O tempo foi subindo a escada devagar, os degraus rangendo embaixo dos pés dela. No andar de cima tinha 3 portas, uma delas entreaberta. Marina espiou. Era o quarto das meninas. 2 camas pequenas, encostadas nas paredes opostas. Brinquedos velhos espalhados pelo chão, roupas largadas. Mas o que chamou a atenção dela foi um baú de madeira no canto do quarto, trancado com um cadeado grande. O que você está fazendo aqui? Marina levou um susto e virou rápido. Era Clara, a menina mais velha, olhando para ela com uma expressão dura. Desculpa, eu só estava conhecendo a casa, Marina disse. Meu pai não gosta que mexam nas coisas dele. Eu não estava mexendo em nada, só olhando. Clara continuou encarando ela por mais um tempo. Depois deu de ombros e entrou no quarto, sentando na cama. Alice apareceu logo atrás, quieta como sempre, e sentou na outra cama. Marina entrou também, com cuidado, e sentou no chão, entre as 2 camas. Meninas, eu sei que vocês não me conhecem, e eu sei que deve ser estranho ter alguém novo aqui, mas eu prometo que vou cuidar bem de vocês. Clara mexeu nos dedos, sem olhar para Marina. A gente não precisa de ninguém. Todo mundo precisa de alguém, Marina respondeu suavemente.
Nossa mãe não precisou de ninguém e foi embora mesmo assim. As palavras saíram com raiva, com mágoa. Marina sentiu um aperto no coração. Ela sabia o que era perder a mãe. Tinha perdido a dela fazia pouco tempo. Sabia da dor que isso a causava. Sua mãe, ela faleceu? Marina perguntou com cuidado. Clara finalmente olhou para ela, e nos olhos dela tinha uma mistura de tristeza e raiva que Marina nunca tinha visto em criança tão nova. Ninguém sabe. Ela sumiu, foi embora, deixou a gente. Aí está, gente, mais uma pista. A mãe das meninas não morreu, ela sumiu. E isso muda muita coisa, não muda? Fica até o final porque esse segredo vai ser revelado e vai fazer tudo fazer sentido. E compartilha essa história com 7 ou mais pessoas para mais gente conhecer. Marina não sabia o que dizer. Ficou ali, sentada no chão, olhando para aquelas 2 crianças que tinham sido abandonadas. Será que tinham sido mesmo? Ou tinha alguma coisa mais nessa história? Faz quanto tempo? Ela perguntou. 2 anos, respondeu Clara. Eu tinha 6, Alice tinha 3. A gente acordou um dia e ela não estava mais aqui. O pai disse que ela tinha ido embora, que não ia voltar. E não voltou mesmo. Alice, que até então não tinha falado nada, disse com a vozinha fina. Ela não gostava da gente. Não fala assim, Marina disse rápido, chegando mais perto. Tenho certeza que ela gostava sim de vocês. Então por que foi embora? Clara perguntou e a voz dela quebrou. Marina não tinha resposta para isso. Não ainda, mas alguma coisa naquela história não batia. Alguma coisa estava errada. Ela podia sentir. Os dias foram passando e Marina foi se acostumando com a rotina da fazenda. Acordava cedo, acendia o fogão a lenha, fazia café, acordava as meninas, dava banho nelas, penteava o cabelo, trocava a roupa, fazia comida, lavava a roupa no tanque, varria a casa, cuidava do irmão, que ajudava Vicente com pequenas tarefas no curral. Era trabalho pesado, de sol a sol. Mas tinha comida na mesa e um teto sobre a cabeça. Era mais do que ela tinha antes. Vicente era um homem de poucas palavras. Saía de manhã cedo, voltava para o almoço, saía de novo, voltava só quando escurecia. Falava o necessário. Nunca olhava Marina nos olhos por muito tempo. Nunca sorria, mas também nunca foi grosseiro. Nunca fez nada que fizesse ela se sentir ameaçada. Era só distante. Como se estivesse ali, mas não estivesse ao mesmo tempo. As meninas foram se abrindo aos poucos. Clara ainda era desconfiada, mas Alice começou a buscar Marina, a pedir colo, a querer que ela contasse histórias antes de dormir. E Marina fazia isso com carinho, lembrando de como a própria mãe fazia com ela quando era pequena. Uma tarde, enquanto dobrava a roupa, Marina ouviu um som vindo do quintal. Era como um relincho baixo. Ela saiu para ver e encontrou um cavalo amarrado perto do curral. Um cavalo bonito, marrom escuro, com uma mancha branca na testa. Ele estava inquieto, batendo os cascos no chão. Vicente estava ali perto, passando a mão no pescoço do animal, falando baixo com ele. Marina nunca tinha visto Vicente demonstrar qualquer emoção, mas ali, com aquele cavalo, ele parecia diferente, mais suave, mais humano. É seu? Marina perguntou, se aproximando. Vicente se virou, surpreso por ela estar ali. Era da minha esposa. A forma como ele disse era fez Marina perceber que aquele cavalo significava alguma coisa importante. Ela gostava de cavalgar? Marina perguntou. Vicente ficou em silêncio por um tempo, ainda acariciando o animal. Gostava. Era a única coisa que fazia ela sorrir. Aquelas palavras carregavam tanta tristeza que Marina sentiu um nó na garganta. Ela queria perguntar mais, queria entender o que tinha acontecido com a esposa dele, mas não se atreveu. Ainda não.
Naquela noite, depois de colocar as meninas para dormir, Marina estava na cozinha, lavando as últimas panelas, quando ouviu um barulho estranho vindo de cima. Era como se alguém estivesse arrastando alguma coisa pesada. Ela secou as mãos, subiu a escada devagar e viu luz saindo debaixo de uma porta que sempre estava fechada. A porta do quarto de Vicente. Marina sabia que não devia espiar. Sabia que aquilo era errado. Mas a curiosidade foi mais forte. Ela chegou perto, bem devagar, e olhou pela fresta da porta entreaberta. Vicente estava de joelhos no chão, na frente de um baú velho, parecido com aquele que tinha no quarto das meninas. Ele tinha na mão um vestido de mulher, amarelo, delicado. Ele segurava aquele vestido como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, e tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Marina sentiu que estava vendo algo que não devia. Recuou devagar, voltou para a cozinha, o coração disparado. Aquele homem que todos achavam frio e perigoso estava ali, sozinho no quarto, chorando e segurando um vestido da esposa que tinha ido embora. Ou será que tinha ido mesmo? E você, o que acha? Comenta aí a sua teoria, porque essa história ainda vai revelar muita coisa. E se inscreve no canal para continuar acompanhando. Naquela noite, Marina demorou para dormir. Ficou pensando em Vicente, nas meninas, naquela casa cheia de silêncios e segredos. Ficou pensando no cavalo, no baú trancado, no vestido amarelo, todas aquelas peças de um quebra-cabeça que ela ainda não conseguia montar. Mas uma coisa ela sabia: tinha alguma coisa muito errada naquela história toda. E ela ia descobrir o quê? Os dias foram passando e Marina foi percebendo coisas, pequenas coisas que sozinhas não significavam muito, mas que juntas começavam a formar um desenho estranho. Vicente guardava um relógio de bolso, antigo, no bolso da camisa. Todo dia, em algum momento, ele tirava aquele relógio, olhava as horas, mas ficava parado por uns segundos a mais, como se estivesse lembrando de alguma coisa. Depois guardava de volta, sempre com cuidado, sempre com aquela expressão distante. Um dia, enquanto arrumava a sala, Marina viu o relógio em cima da mesa. Vicente tinha esquecido ali antes de sair para o curral. Ela olhou em volta, viu que estava sozinha e pegou o relógio nas mãos. Era pesado, de metal, dourado, já meio gasto pelo tempo. Abriu a tampa com cuidado e viu que dentro tinha uma foto pequena, do tamanho de uma moeda. Era uma mulher jovem, bonita, de cabelo preto e sorriso largo. Ela estava em pé ao lado de um cavalo, o mesmo cavalo que agora ficava no quintal. Marina sentiu um arrepio. Aquela devia ser a esposa de Vicente, a mãe das meninas, a mulher que tinha sumido sem deixar rastro. Bonita, não era? Marina levou um susto tão grande que quase derrubou o relógio. Virou e viu Vicente parado na porta, olhando para ela com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Desculpa, eu vi aqui e... Marina gaguejou, devolvendo o relógio rápido. Vicente atravessou a sala, pegou o relógio das mãos dela e ficou olhando para a foto por um tempo. Era muito bonita, ele disse a voz baixa, e muito infeliz. Marina não esperava por aquilo. Ficou parada, sem saber se devia perguntar mais ou ficar quieta. Mas Vicente continuou falando como se estivesse desabafando pela primeira vez depois de muito tempo, guardando tudo dentro. Ela não queria estar aqui, nunca quis. Foi casamento arranjado, sabe como é? As famílias combinaram, a gente casou e pronto. Ela tinha 17 anos, eu tinha 32. Ele fechou o relógio com um clique seco. Ela chorava toda noite nos primeiros meses. Eu não sabia o que fazer. Tentei ser bom com ela. Tentei dar tudo o que ela precisava, mas não adiantava. Ela queria outra vida. E você, já viu? Alguém preso num lugar que não queria estar? Alguém que ficou por obrigação e não por vontade? Conta aí nos comentários se conhece alguma história assim. E compartilha esse vídeo com mais pessoas, porque essa narrativa ainda vai tocar fundo no coração. Marina sentiu uma pena profunda daquele homem. Ele não era o vilão que a cidade pintava. Era só alguém que tinha tentado e não tinha conseguido. E as meninas?
Marina perguntou baixinho. As meninas foram a única coisa boa que nasceu desse casamento. Ela amava elas, do jeito dela, mas não era suficiente para fazer ela querer ficar. Vicente guardou o relógio no bolso e olhou para Marina pela primeira vez com os olhos cheios de dor. Um dia ela pegou o cavalo de manhã cedo e disse que ia dar uma volta. Nunca mais voltou. Como assim nunca mais voltou? Ela não mandou notícia? Não falou para onde ia? Nada. Sumiu. Procurei por toda parte. Fui na polícia, perguntei para os vizinhos, fui até a cidade de onde ela veio. Nada. Era como se ela tivesse virado fumaça. E o cavalo? Vicente suspirou fundo. O cavalo voltou sozinho no dia seguinte, com a sela vazia, com sangue na sela. Marina levou a mão à boca, os olhos arregalados. Sangue! Sangue! E a polícia veio, investigou, procurou pelo mato, pelo rio, por todo canto. Nunca acharam nada. Nem corpo, nem rastro, nem roupa, nada. Ele olhou pela janela para longe. Tem gente na cidade que acha que eu matei ela, que escondi o corpo em algum lugar. Da fazenda. Por isso me olham daquele jeito. Por isso ninguém chega perto. Marina sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Será que era verdade o que ele estava dizendo? Ou era mentira bem contada? Como ela podia saber? E o senhor matou? Ela perguntou, a voz tremendo. Vicente olhou bem nos olhos dela, e pela primeira vez Marina viu sinceridade naquele olhar. Não, eu amava aquela mulher, mesmo ela não me amando de volta. Jamais faria mal a ela, mas ninguém acredita em mim. E eu aprendi a viver com isso. Ele saiu da sala, deixando Marina ali, parada, com 1000 pensamentos na cabeça. Será que ele estava falando a verdade? Ou era tudo mentira bem ensaiada e o sangue na cela? De onde tinha vindo? Naquela tarde, enquanto as meninas brincavam no quintal, Marina foi até o baú trancado no quarto delas. Ela tinha visto Clara olhando para aquele baú várias vezes, sempre com uma expressão estranha. Será que tinha alguma coisa importante ali dentro? Marina se agachou na frente do baú e tentou abrir, mas o cadeado era forte. Ela olhou em volta procurando alguma coisa que pudesse usar para forçar, mas desistiu. Não podia fazer isso. Não ainda. Você quer saber o que tem aí dentro? Marina virou rápido. Era Clara, parada na porta do quarto, olhando para ela com aquela expressão séria demais para a idade dela. Eu só estava curiosa, Marina admitiu. Clara entrou no quarto, se aproximou do baú e tirou uma cordinha que estava pendurada no pescoço dela, escondida dentro da blusa. Na ponta da cordinha tinha uma chave pequena. Posso te mostrar, mas você não pode contar para o meu pai. Marina assentiu, o coração batendo forte. Clara abriu o cadeado, levantou a tampa do baú e Marina viu o que tinha dentro. Eram roupas, roupas de mulher, vestidos, blusas, saias, tudo dobrado com cuidado, e em cima de tudo, um caderno velho, de capa dura azul. São as coisas da minha mãe, Clara disse baixinho. Meu pai não sabe que eu peguei a chave. Ele trancou tudo aqui depois que ela sumiu e nunca mais abriu. Mas eu entrei no quarto dele um dia, peguei a chave e trouxe para cá. Eu queria ter alguma coisa dela perto de mim. Marina sentiu os olhos encherem de lágrima. Aquela menina pequena, carregando tanta dor, tanta saudade. E o caderno? Marina perguntou. Clara pegou o caderno e entregou para Marina. É o diário dela. Eu não sei ler direito ainda. Só algumas palavras. Mas você sabe. Você pode ler para mim? Está ficando interessante, não está? Se você está acompanhando até aqui, deixa um comentário dizendo o que você acha que vai estar escrito nesse diário. E se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, porque essa história está longe de acabar e você precisa acompanhar até o final para entender tudo. Marina pegou o caderno com as mãos tremendo. Aquilo podia mudar tudo, podia revelar segredos que Vicente não queria que ninguém soubesse, podia explicar o que realmente tinha acontecido. Ela abriu na primeira página e começou a ler em voz baixa. Hoje eu me casei. Não foi como eu sonhava, não teve amor,
Não teve escolha. Meu pai disse que era o melhor para mim, que Vicente era um homem bom, que ia cuidar de mim. Mas eu não quero que cuidem de mim. Eu quero voar, eu quero ser livre, e agora estou presa numa gaiola de ouro. Marina continuou lendo, página após página. A mulher escrevia sobre a solidão, sobre a tristeza de estar num lugar que não era o dela, casada com um homem que não amava, mas também escrevia sobre as filhas, sobre como amava elas, mas ao mesmo tempo se sentia sufocada pela responsabilidade. Teve uma entrada que fez Marina parar e ler de novo. Vicente é um homem bom, nunca levantou a voz para mim, nunca me machucou, sempre foi respeitoso, mas eu não consigo amá-lo, e isso me mata por dentro. Às vezes penso em fugir, em pegar o cavalo e ir embora para bem longe, começar de novo, ser quem eu deveria ter sido. Clara estava sentada ao lado de Marina, ouvindo em silêncio, as lágrimas descendo pelo rosto. Ela queria ir embora. A menina sussurrou. Ela não queria ficar com a gente. Não é assim, Clara, Marina disse, puxando a menina pro abraço. Sua mãe estava confusa, estava sofrendo. Mas ela amava vocês, diz aqui no diário em várias partes. Marina continuou lendo até chegar nas últimas páginas. A última entrada era de 2 dias antes do sumiço. Não aguento mais. Preciso sair daqui. Preciso respirar. Amanhã vou pegar o cavalo e ir até o rio. Vou ficar um tempo sozinha pensando. Preciso decidir o que fazer da minha vida. Ficar ou ir embora de vez. E depois daquilo, nada. Página em branco. Silêncio. Marina fechou o caderno devagar. Então, era verdade. A mulher estava pensando em fugir. Mas será que fugiu mesmo? Ou será que aconteceu alguma coisa no caminho? Marina, Clara disse, a voz engasgada. Você acha que ela está viva em algum lugar? Marina não sabia o que responder. Olhou para aquela menina, para aqueles olhos cheios de esperança misturada com medo, e decidiu ser sincera. Eu não sei, Clara, mas vamos descobrir juntas. Prometo. Naquela noite, depois que todos dormiram, Marina ficou acordada pensando. O diário, o cavalo que voltou sozinho, o sangue na cela, o desaparecimento sem rastro. Tudo aquilo formava um mistério que ela precisava desvendar. Não só para entender o que tinha acontecido, mas para ajudar aquelas meninas a terem paz. E Vicente? Será que ele sabia mas do que falava? Será que escondia algum segredo terrível? Ou será que era só um homem sofrendo, carregando a culpa de um amor que nunca conseguiu dar certo? Marina ia descobrir. De um jeito ou de outro, ia chegar no fundo daquela história. E você vai descobrir junto comigo. Fica até o final, porque o segredo que está escondido aqui vai mudar tudo que você pensou até agora. Marina acordou naquela manhã com uma decisão tomada. Ela ia até o rio. Ia até o lugar onde, segundo o diário, a esposa de Vicente tinha ido naquele último dia. Talvez encontrasse alguma pista, alguma coisa que a polícia não tinha visto na época. Ou talvez não encontrasse nada. Mas precisava tentar. Esperou Vicente sair para o curral depois do café, deixou o irmão cuidando das meninas por um tempo e saiu pela porta dos fundos. O caminho até o rio era por uma trilha que cortava o pasto, passava por um matagal fechado e descia uma ladeira de terra batida. Marina nunca tinha ido até lá, mas as meninas tinham explicado o caminho. O sol já estava alto e o calor apertava. Marina suava, afastava os galhos que fechavam a trilha, espantava os mosquitos. Demorou quase meia hora até ouvir o som da água correndo. Quando chegou na beira do rio, parou para recuperar o fôlego. Era um lugar bonito. O rio era largo, com água clara correndo sobre as pedras. Tinha árvores grandes dos 2 lados fazendo sombra. Um lugar tranquilo, onde a gente podia sentar e pensar na vida. Marina entendeu. Porque a esposa de Vicente vinha aqui. Era um refúgio. Ela começou a andar pela margem, olhando para tudo com atenção. Procurava qualquer coisa que pudesse ser uma pista, uma roupa presa nos galhos, um objeto perdido, qualquer coisa.
Mas já tinha se passado 2 anos. Se tinha alguma coisa aqui, o tempo já tinha levado embora. Foi quando ela viu. Do outro lado do rio, meio escondido entre as pedras grandes, tinha alguma coisa brilhando. Marina atravessou o rio pulando de pedra em pedra, quase escorregou 2 vezes, mas conseguiu chegar do outro lado. Se aproximou devagar e viu o que era. Uma fivela. Uma fivela de cinto, prateada, com desenhos delicados. Estava enroscada entre 2 pedras, como se tivesse sido arrastada pela correnteza e ficado presa ali. Marina pegou a fivela com cuidado, limpou a terra e olhou de perto. Era uma peça bonita, delicada, feminina. Será que era da esposa de Vicente? Será que tinha sido arrancada durante uma luta? Durante uma queda? Ela guardou a fivela no bolso e continuou procurando. Andou o rio acima, depois rio abaixo, olhando cada canto. Foi quando viu marcas estranhas numa árvore perto da margem. Eram arranhões fundos na casca, como se alguém tivesse se segurado com força, como se tivesse tentado não cair. O coração de Marina disparou. Aquilo podia significar alguma coisa. Podia significar que tinha acontecido alguma coisa ali. Mas o quê? Você está acompanhando? Está vendo como as peças vão se juntando? Comenta aí o que você acha que aconteceu naquele rio. E se você tem alguém que gosta desse tipo de história, compartilha com essa pessoa. Compartilha com 7 ou mais pessoas, para todo mundo acompanhar até o final. Marina voltou para a fazenda com a cabeça fervilhando de pensamentos. Quando chegou, Vicente estava na varanda, sentado numa cadeira de balanço velha, fumando um cigarro. Ele viu ela chegar e franziu a testa. "Onde você estava?" perguntou, a voz séria. Marina hesitou. Devia contar a verdade? Ou era melhor mentir? "Fui até o rio", ela disse, decidindo ser sincera. "Queria conhecer o lugar." Vicente ficou tenso. Largou o cigarro no cinzeiro e se levantou. "Por que você foi lá?" "Porque eu sei o que aconteceu com sua esposa. Ou melhor, sei que ela foi lá no último dia que foi vista. Li no diário dela." Vicente fechou os olhos e passou a mão pelo rosto, cansado. "Clara te mostrou o diário." "Mostrou, e eu achei isso aqui." Marina tirou a fivela do bolso e mostrou para ele. Vicente pegou a fivela e ficou olhando para ela por um tempo longo. Quando falou, a voz saiu rouca, embargada. Era a dela, do cinto que ela usava naquele dia. "Vicente, me conta o que realmente aconteceu. A verdade completa, porque eu sei que tem alguma coisa que você não está falando." Vicente sentou de volta na cadeira, olhando para longe, para o horizonte. Ficou em silêncio por tanto tempo que Marina achou que ele não ia responder. Mas então ele começou a falar. Naquela manhã, ela acordou diferente, mais calma, mais leve. Fez café, deu comida para as meninas, me deu um beijo na testa. Isso me assustou porque ela nunca fazia isso. Perguntei se estava tudo bem e ela disse que sim, que só ia dar uma volta no cavalo até o rio para pensar um pouco. Pedi para ela não demorar. Ela disse que não ia. Ele parou, engoliu em seco. Passou o dia todo. Eu fiquei preocupado, mas achei que ela tinha resolvido ficar mais tempo sozinha. Quando anoiteceu e ela não voltou, fui atrás. Peguei a lanterna e fui até o rio. "E o que você encontrou?" Marina perguntou baixinho. "Nada. Não achei ela, mas achei o cavalo, solto, pastando perto da margem. A sela estava torta, tinha sangue. Eu gritei o nome dela até ficar rouco. Procurei por todo lado. Entrei no mato, entrei no rio, olhei embaixo de cada pedra. Nada." A voz dele quebrou. No dia seguinte chamei a polícia. Eles vieram, procuraram, trouxeram um cachorro farejador, procuraram por dias. Nunca acharam nada. Nem corpo, nem roupa, nem rastro. Era como se ela tivesse sumido no ar. E o sangue na cela? De quem era? Nunca descobriram. Fizeram um exame, mas não tinha DNA na época como tem hoje. Só sabiam que era sangue humano, mas de quem não dava para saber. Marina sentiu um arrepio subir pela espinha. Aquela história toda era mais estranha do que ela imaginava. "Vicente, você acha que ela fugiu? Que encenou a própria morte ou desaparecimento para poder ir embora sem ser procurada?" Vicente balançou a cabeça.
Pensei nisso, pensei em todas as possibilidades, mas ela não levaria as coisas dela. Não deixaria as meninas sem nenhuma explicação. E o sangue? Como explica o sangue? Pode ter se machucado de propósito para fazer parecer que aconteceu alguma coisa grave. Pode. Ou pode ter acontecido alguma coisa de verdade. Os dois ficaram em silêncio. Marina olhou para dentro da casa. Viu as meninas brincando na sala com o irmão dela. Meninas que cresceram sem mãe, sem saber o que tinha acontecido, carregando um buraco no peito que nunca ia ser preenchido. Tem mais alguma coisa que você não me contou? Marina perguntou, olhando direto nos olhos dele. Vicente suspirou fundo. Tem uma coisa que nunca contei para ninguém, nem para a polícia. Marina sentiu o coração acelerar. O quê? No dia anterior, a gente tinha brigado. Coisa feia. Ela disse que não aguentava mais, que ia embora de qualquer jeito, que eu não podia segurar ela. Eu disse que ela não podia abandonar as filhas, que isso era covardia. Ela ficou com raiva. Disse que eu não entendia nada, que nunca entendi. Dormimos sem se falar. No dia seguinte ela acordou daquele jeito, calma, estranha. Eu achei que ela tinha desistido de ir embora. Mas talvez ela já tivesse decidido o que ia fazer. Decidido o quê? Marina perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Vicente não respondeu. Não precisava. As duas estavam pensando a mesma coisa. E se ela não tivesse fugido? E se não tivesse sido acidente? E se ela tivesse... Não. Marina balançou a cabeça, afastando aquele pensamento. Não podia ser. Uma mãe não faria isso. Não deixaria as filhas daquele jeito. Ou faria. Gente, vocês estão vendo como essa história vai fundo, como mexe com a gente. Se você está sentindo esse aperto no peito, imagina como foi para quem viveu isso de verdade. Se inscreve no canal e compartilha para mais pessoas conhecerem essa narrativa. Ainda falta a última parte, onde tudo vai ser revelado. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Ficou deitada na cama, olhando para o teto escuro, pensando em tudo. No diário, na fivela, no sangue, nas marcas na árvore. Tudo apontava para uma direção que ela não queria aceitar. De madrugada, ouviu um barulho vindo do quintal. Levantou, foi até a janela e viu Vicente. Ele estava perto do cavalo, acariciando o animal, falando baixo com ele. Marina não conseguia ouvir o que ele dizia, mas via que estava chorando. Ela saiu do quarto bem devagar, atravessou a casa em silêncio e foi até o quintal. Vicente nem percebeu que ela estava ali até ela falar. Vicente. Ele se virou, limpou o rosto rápido, tentando esconder as lágrimas. O que você está fazendo acordada? Não consigo dormir. E você? Eu nunca durmo direito. Faz 2 anos que não durmo uma noite inteira. Marina se aproximou do cavalo, passou a mão no pescoço dele. Você tem medo do que as pessoas vão pensar se descobrirem a verdade? Vicente olhou para ela confuso. Que verdade? A verdade sobre o que aconteceu com sua esposa. Vicente ficou tenso. Eu não sei o que aconteceu. Já disse isso. Mas você desconfia. E eu também estou começando a desconfiar. Os dois ficaram ali, no meio da noite, com o cavalo entre eles, guardando segredos que doíam demais para falar em voz alta. Eu só queria que ela tivesse sido feliz, Vicente disse, a voz quebrando. Só isso. Eu teria deixado ela ir embora se soubesse que era o que ela precisava. Mas ela nunca me deu essa chance. Nunca conversou comigo de verdade. Só escreveu naquele diário, guardou tudo dentro dela até não aguentar mais. Marina sentiu uma pena profunda daquele homem. Ele tinha carregado aquela culpa sozinho por tanto tempo. A culpa de não ter conseguido fazer a esposa feliz. A culpa de talvez ter contribuído, sem querer, para o que tinha acontecido. Você é um homem bom, Vicente. Marina disse. Qualquer pessoa que olhar de verdade vai ver isso. As pessoas não olham de verdade. Elas olham a superfície e julgam. Ele acariciou o cavalo pela última vez e começou a voltar para casa. Durma um pouco, Marina. Amanhã tem trabalho.
Marina ficou ali sozinha por mais um tempo, olhando para o céu cheio de estrelas, tentando entender aquela história toda que parecia não ter fim. Mas ia ter. Ela ia descobrir a verdade, nem que fosse a última coisa que fizesse. Passou uma semana, desde que Marina tinha ido ao rio. Uma semana em que ela observou tudo com mais atenção. Os gestos de Vicente, as palavras das meninas, os silêncios da casa. E foi num desses dias, enquanto limpava o armário da cozinha, que ela encontrou mais uma peça do quebra-cabeça. Estava no fundo da prateleira de cima, escondido atrás de potes velhos. Um envelope amarelado, fechado com fita adesiva, que já tinha perdido a cola. Marina olhou em volta, viu que estava sozinha e abriu o envelope com cuidado. Dentro tinha cartas, várias cartas escritas à mão com letra caprichada. Marina pegou a primeira e começou a ler. Era uma carta da esposa de Vicente, mas não era para ele. Era para um homem chamado Gabriel. Gabriel, meu amor, não aguento mais fingir. Cada dia que passa aqui é um dia a menos de vida. Vicente é bom, mas não é você. Essas meninas são lindas, mas me lembram a cada segundo da prisão em que me meti. Preciso ir embora. Preciso te encontrar. Me espera. Marina sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Então era isso. A esposa de Vicente tinha outro amor. Tinha alguém esperando por ela em algum lugar. As cartas seguintes confirmavam tudo. Eram planos de fuga, promessas de recomeço, declarações de um amor que não podia existir à luz do dia. A última carta era a mais reveladora de todas. Gabriel, vou fugir amanhã. Vou fingir que vou até o rio, vou sumir no mato e encontrar você no lugar que combinamos. Leva o cavalo que você prometeu. Vou deixar o meu solto, com sangue na cela para parecer que aconteceu um acidente. Assim ninguém vai me procurar. Vão achar que morri. E a gente pode começar de novo, longe daqui, livres. Te amo. Marina teve que sentar. As mãos tremiam segurando aquela carta. Então era isso. Ela não tinha morrido, não tinha se machucado, tinha fugido, tinha planejado tudo friamente e tinha ido embora, deixando as filhas, deixando Vicente com a culpa, deixando todo mundo pensando que tinha acontecido uma tragédia. Mas, se era assim, por que Vicente tinha aquelas cartas? Por que não tinha mostrado para a polícia na época? Por que carregava aquela dor como se fosse culpado de alguma coisa? Marina guardou as cartas de volta no envelope e foi procurar Vicente. Encontrou ele no curral, consertando uma cerca quebrada. Chegou perto, o envelope na mão, e não precisou falar nada. Vicente viu o envelope e entendeu tudo. Você encontrou, ele disse, sem surpresa na voz. Por que você não mostrou isso para polícia? Marina perguntou, a voz alterada. Por que deixou as pessoas acharem que você tinha matado ela? Vicente largou o martelo e olhou para Marina com aqueles olhos cansados de carregar segredos. Porque eu tinha vergonha. Vergonha de não ter sido homem suficiente para fazer minha esposa feliz. Vergonha de ela ter preferido abandonar as próprias filhas a ficar comigo. Ele se encostou na cerca, passou a mão pelo rosto. Quando achei essas cartas no quarto dela, uns dias depois, que sumiu, eu entendi tudo. Ela tinha planejado, tinha fugido. Estava viva em algum lugar, feliz com outro homem, enquanto as filhas dela choravam toda noite pedindo pela mãe. Mas, Vicente, isso não era culpa sua. Você podia ter mostrado as cartas, podia ter provado que não tinha feito nada. E aí, as meninas iam saber que a mãe tinha abandonado elas de propósito? Iam crescer sabendo que não foram amadas o suficiente? Vicente balançou a cabeça. Preferi que pensassem que ela tinha morrido, que tinha acontecido um acidente, do que saberem a verdade. E se a cidade quisesse me julgar, me achar culpado, que julgasse. Eu aguentava. Mas elas não aguentariam saber a verdade. Gente, vocês estão entendendo agora? Estão vendo a reviravolta? Esse homem que todo mundo achava perigoso, que todo mundo olhava com medo, estava na verdade protegendo as próprias filhas da dor de saber que foram abandonadas.
Comenta aí o que você está sentindo agora e compartilha essa história com 7 ou mais pessoas, porque ela precisa ser conhecida. Marina sentiu as lágrimas descerem pelo rosto. Aquele homem tinha carregado uma cruz pesada demais, sozinho. Tinha deixado que o julgassem, que falassem mal dele, que tivessem medo dele, tudo para proteger as filhas. As meninas merecem saber, Marina disse baixinho. Não, elas merecem ter paz. E se acreditarem que a mãe morreu num acidente, vão ter. Se souberem que ela fugiu, que escolheu outra vida, vão carregar isso pro resto da vida. Mas é mentira, é proteção. Vicente olhou para casa, onde as meninas brincavam no quintal. Quando forem mais velhas, quando estiverem prontas, talvez eu conte. Mas agora não, agora elas são pequenas demais para entender. Marina não sabia se concordava, mas entendia. Entendia a dor daquele pai, tentando fazer o melhor que podia numa situação impossível. E foi por isso que me trouxe para cá? Ela perguntou. Para ser a mãe que elas perderam? Vicente olhou para ela e pela primeira vez Marina viu algo parecido com gratidão naqueles olhos. Você não é a mãe delas. Nunca vai ser. Mas você pode ser alguém que cuida, que ama, que está presente. E isso já é muito mais do que elas tinham antes. Naquela noite, Marina ficou pensando em tudo. Na esposa que fugiu, no marido que guardou o segredo, nas filhas que cresciam sem saber a verdade. Era uma história triste de todos os lados. Não tinha vilão. Só tinha pessoas feridas, fazendo escolhas difíceis, tentando sobreviver do jeito que sabiam. No dia seguinte, enquanto penteava o cabelo de Clara, a menina perguntou: Marina, você vai embora também? Marina parou, olhou para aqueles olhos cheios de medo e entendeu. A menina tinha medo de perder mais alguém. Tinha medo de se apegar e ser abandonada de novo. Não vou, Marina disse, segurando o rosto da menina com carinho. Eu prometo que não vou. Todo mundo promete e todo mundo vai embora. Eu não sou todo mundo. Marina abraçou Clara apertado. Eu sei o que é perder a mãe, sei a dor que é ficar sozinha, e não vou fazer isso com vocês. Clara começou a chorar, agarrada em Marina, soltando uma dor que estava guardada há tempo demais. Alice chegou perto e também abraçou Marina, chorando baixinho. As 3 ficaram ali, no meio do quarto, se segurando, formando uma família do jeito que conseguiam. Vicente apareceu na porta do quarto, viu aquela cena, e Marina viu uma lágrima descer pelo rosto duro dele. Ele não disse nada, só ficou ali, observando. E Marina entendeu que tinha feito a escolha certa ao aceitar vir para aquela fazenda. Os meses foram passando. Marina criou raízes naquela casa. As meninas foram se abrindo, sorrindo mais, brincando mais. Vicente foi ficando menos distante, conversando mais, até rindo de vez em quando. O irmão de Marina cresceu ali, ajudando no trabalho, aprendendo a cuidar da terra. Um dia, Marina estava no quintal estendendo roupa quando viu uma mulher na porteira da fazenda. Era uma mulher de uns 40 e poucos anos, magra, com cabelo grisalho, roupas simples. Ela ficou parada ali, olhando para casa, sem coragem de entrar. Marina se aproximou devagar e reconheceu os olhos. Eram os mesmos olhos que tinha visto na foto do relógio, os mesmos olhos das meninas. Era ela, a esposa de Vicente, a mãe de Clara e Alice. Você acreditou nisso? Ela voltou. Depois de 2 anos, ela voltou. E agora? O que vai acontecer? Continua comigo, porque isso ainda não acabou. Posso ajudar? Marina perguntou, o coração disparado. A mulher olhou para ela com os olhos cheios de lágrimas. Eu morava aqui, faz tempo. Eu só queria ver minhas filhas de longe, só ver se estão bem. Marina não sabia o que fazer. Devia chamar Vicente, devia mandar ela embora, devia deixar ela ver as meninas. Por que você voltou? Marina perguntou, a voz saindo mais dura do que pretendia. Porque eu errei, porque fui covarde, porque o homem
que achei que amava me largou 6 meses depois, porque eu não consigo dormir à noite pensando nas minhas filhas. A mulher soluçou. Eu sei que não tenho direito de estar aqui. Sei que não tenho direito de pedir nada. Mas só queria saber se elas estão bem. Marina olhou para casa. Viu as meninas brincando na varanda, felizes, inteiras. Olhou de volta para a mulher na porteira, quebrada, arrependida, destruída pelo próprio erro. Elas estão bem, Marina disse. Estão felizes. Têm um pai que ama elas mais que tudo, e não precisam de alguém que as abandonou. A mulher baixou a cabeça, aceitando aquelas palavras como um castigo merecido. Eu sei, só queria ter certeza. Ela olhou para Marina. Cuida delas para mim. Faz o que eu não soube fazer. E se virou para ir embora. Foi quando Vicente saiu da casa. Ele viu a mulher, parou no meio do caminho, e os dois ficaram olhando um para o outro por um tempo que pareceu eterno. Marina não ouviu o que eles falaram, só viu Vicente balançar a cabeça. Viu a mulher chorar, viu ela ir embora devagar, sem olhar para trás. Quando ela sumiu na curva da estrada, Vicente voltou para dentro de casa sem dizer nada. Marina nunca contou para ninguém sobre aquele dia. Nunca contou para meninas que a mãe tinha voltado e ido embora de novo. Alguns segredos são pesados demais para dividir. Essa é a história, gente. Uma história sobre escolhas, sobre dor, sobre amor, do jeito que a gente consegue dar. Não tem final feliz, completo. Não tem vingança. Não tem justiça perfeita. Tem só gente tentando viver com o peso das próprias decisões. Vicente nunca foi o vilão. Era só um homem tentando proteger as filhas. Marina nunca foi heroína. Era só uma moça tentando sobreviver. E a esposa não era nem vilã nem vítima, era só alguém que fez escolhas erradas e teve que viver com elas. E você, o que achou dessa história? Conseguiu entender que nem tudo é preto no branco? Que às vezes a vida coloca a gente em situações onde não existe escolha certa? Comenta aí embaixo, me conta o que você sentiu. Se inscreve no canal para continuar recebendo histórias reais como essa, que mexem com a gente, que fazem pensar. E compartilha com 7 ou mais pessoas, porque histórias assim precisam ser contadas. Marina continua naquela fazenda até hoje. As meninas cresceram, já são moças. Vicente envelheceu, mas ainda cuida da terra com a mesma dedicação. O cavalo morreu de velho e foi enterrado debaixo de uma árvore no quintal. O relógio de bolso ainda marca as horas, guardando a foto de um amor que não deu certo. E o baú? O baú continua trancado no quarto, com as roupas e o diário guardados. Um dia, quando Clara e Alice estiverem prontas, Vicente vai abrir aquele baú e contar a verdade toda. Mas até lá, elas têm direito de ter paz. Porque no fim, não é sobre a verdade que a gente merece saber, é sobre a paz que a gente merece ter.